descobridor de coisas. Seja curioso, assim você vai fazer novas descobertas. Pense fora da caixa, vai além do seu quadrado. Não se prenda às respostas dadas, tente responder perguntas que não foram feitas. Imagine o futuro com entusiasmo, enfrente os obstáculos, busque os novos horizontes, reinvente o seu caminho, seja inovador, tenha disciplina para pesquisar, estude com método, ouse nas iniciativas, corra o risco de acertar sempre, não tenha medo de errar 1, 2, 1000 vezes, a desistência é a derrota certa, faça tentativas absurdas, use a veia criativa, crie e recrie todos os dias, seja inventivo com a força da sua imaginação, descubra outros caminhos, tente novamente, lance uma ideia, não se contente em fazer mais do mesmo, faça diferente, aprenda com os fracassos, vença a timidez e ajude a você e a muita gente. O programa Cultura Alternativa está começando e hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é poeta, professor, deputado federal, Helder Salomão, do Partido dos Trabalhadores, direto aqui dos nossos estúdios, na TV7, em parceria com a TV Educativa. E como o currículo do nosso convidado é muito extenso, deputado, eu vou pedir licença para pegar uma colinha para falar um pouquinho do senhor. O entrevistado de hoje é professor de filosofia, poeta e um dos deputados federais mais assíduos do Congresso. Das 87 sessões dessa legislatura, o deputado não faltou em nenhuma. Aos 55 anos, está em seu segundo mandato na Câmara. Nasceu em Colatina, no norte do Espírito Santo, e mora em Cariacica desde os 10 anos de idade. Casado com a também professora Vera, é pai de Sofia e Pedro. Em 1880, Helder Salomão deu os primeiros passos na sua militância nas comunidades eclesiais de base e nos movimentos sociais. Em 1982, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Em 1993, assumiu seu primeiro mandato eletivo como vereador em Cariacica. De lá para cá, não parou mais. Em março de 2019, assumiu a presidência da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados. Deputado, é isso mesmo? Esqueceu alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse é um pouco da minha trajetória como militante da política, dos movimentos sociais e militante por um Brasil mais justo, mais democrático e por um mundo melhor. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para começar, em setembro deste ano o senhor esteve em Genebra e apresentou o relatório Direitos Humanos no Brasil em 2019. E dos itens apresentados, foram 26 itens. Você poderia falar um pouquinho para a gente o que foi apresentado? Lá nós apresentamos, por exemplo, o que o Brasil tem feito em relação ao mecanismo de combate e prevenção à tortura. Apresentamos sobre a violação dos direitos indígenas. Também apresentamos como que a nossa Constituição vem sendo desrespeitada no país, como que as medidas adotadas, a reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos, compromete os direitos básicos dos cidadãos brasileiros. E, assim, a gente constata que o Brasil, que há pouco tempo era motivo de orgulho e de debate no cenário internacional, agora passa a ser um vexame, porque as autoridades brasileiras estão expondo o Brasil com medidas, com discursos e com posicionamentos que não estão alinhados com aquilo que vem sendo construído pela maior parte dos países do mundo. Recentemente você esteve no Vaticano e apresentou um relatório na reunião de bispos que estavam buscando novos caminhos da igreja para uma economia mais integrada. Quais foram os dados apresentados? Olha, foi um relatório que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, coordenei na Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos mais ou menos uns 4 meses para poder chegar a esse relatório. E o relatório apontou
como que os direitos humanos estão sendo violados na Amazônia Legal. Os nossos focos principais foram, né, o direito à água, o direito das comunidades indígenas, também abordamos a questão dos conflitos agrários, do sistema penitenciário e apresentamos com muita clareza como que neste ano em especial o governo brasileiro tem tratado a Amazônia. A Amazônia aumentou significativamente o número de queimadas, a devastação da floresta. Há uma possibilidade grande do governo brasileiro liberar a mineração em terras indígenas. Inclusive, a nossa comissão esteve em Manaus, depois estivemos no Amapá. Agora estamos tratando da questão que aconteceu com a liderança lá no Maranhão, da tribo dos Guajajaras, que foi assassinado. Ou seja, o que nós apresentamos lá em Roma? Apresentamos em Roma, eu e mais um grupo de deputados, uma realidade que é gravíssima no país. As pessoas estão se sentindo encorajadas a praticar violência. Porque o discurso oficial, o discurso do presidente da República, das principais autoridades do nosso país, estimulam as fake news, estimulam que são as notícias falsas, estimulam as práticas que são contra, né, a garantia fundamental dos direitos humanos no nosso país. Então nós apresentamos este relatório. Esse relatório foi debatido no Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, que quer um novo olhar sobre a Amazônia, para que a gente entenda que a Amazônia é nossa. Sim, a Amazônia é nossa, mas a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Portanto, precisa ser preservado e nós levamos a seguinte reflexão: é possível o desenvolvimento da Amazônia com a preservação da biodiversidade? Nós apresentamos vários estudos, vários relatórios de especialistas que mostram que é possível, sim, desenvolver a Amazônia garantindo a preservação do ecossistema, da biodiversidade, sem destruir esse patrimônio extraordinário que é da humanidade, mas que é especialmente do Brasil e dos países, dos 9 países que têm alguma relação mais direta com a Amazônia. Terça-feira passada completou 4 anos do maior desastre ambiental na história do Brasil e foi realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias uma audiência pública. O que foi discutido na audiência? Nós discutimos o relatório que foi elaborado numa diligência realizada agora no mês de outubro, com a participação inclusive da deputada Irine Lopes, aqui do estado do Espírito Santo. Nós visitamos Vila do Riacho em Aracruz, Regência em Linhares, Nativo Barra Nova em São Mateus e Baixo Guandu. E nestas reuniões que foram realizadas da diligência, nós tivemos acesso a laudos, estudos que estão sendo feitos por algumas instituições, o principal deles da USP, que mostra que, de fato, depois de 4 anos, nada foi feito, ou para não dizer nada, pouquíssima coisa foi feita para reparar os danos ambientais, econômicos e sociais daquele crime ambiental ocorrido em Mariana em 2015. A Renova, que é esta empresa, mas na verdade é uma forma que se encontrou de tirar o foco das empresas e colocar a Renova como essa fundação que iria resolver todos os problemas que foram gerados a partir desse crime ambiental. E a constatação nossa foi que, primeiro, os laudos mostram aumento de metais pesados nos corpos das pessoas. Então, especialmente arsênio. E arsênio, quem sabe o que é arsênio, é um metal que provoca várias doenças. Ele, em contato com o ser humano, pode provocar
várias doenças. O nosso relatório aponta todas as doenças que podem, inclusive, derivar da presença de arsênio, de níquel e de outros metais. E o que a gente ouviu, Érica, foram gritos de socorro das pessoas, né? Dos pescadores, dos empreendedores lá em Regência, que é uma região turística, que tinham estabelecimentos comerciais e empresariais e que faliram, porque tudo ruiu. As pessoas não podem mais se alimentar dos peixes, as pessoas não podem mais fazer a cata do caranguejo, os pequenos produtores estão com dificuldade porque não podem usar a água do rio para poder irrigar a sua plantação, e nós vamos monitorar, acompanhar e vamos trabalhar para que, de fato, né, as empresas que são responsáveis, a Vale, a Samarco, a BHP Billiton, que são as empresas que foram e são responsáveis por esse crime ambiental, possam efetivamente fazer a reparação e a compensação das famílias, do meio ambiente e da economia dos municípios. Deputado, fala um pouquinho para a gente sobre as denúncias de contaminação de rios e invasão de territórios indígenas no Araguaia. Olha, tem muita denúncia. Inclusive, eu tenho uma novidade que eu vou dar de primeira mão aqui para vocês. Quando eu estive em Genebra, eu conversei com o relator da ONU para resíduos tóxicos. E ele estará no Brasil, agora, nos próximos dias. Ainda este ano, ele virá ao Brasil, fará uma reunião conosco na comissão e depois visitará alguns lugares, possivelmente, embora a agenda dele não esteja fechada, ele deve visitar Brasília para conversar com a parte governamental e com a nossa comissão, mas visitará possivelmente Brumadinho e visitará as terras indígenas que há uma denúncia grande de contaminação, porque há um processo de mineração nas terras indígenas. E também nós conversamos lá com a relatora que cuida das causas indígenas da ONU, e ela disse claramente que a posição da ONU não basta que sejam feitas as audiências públicas, é preciso que haja o consentimento dos povos indígenas para que haja mineração. E como no Brasil há uma tentativa do governo de flexibilizar a fiscalização do IBAMA, da FUNAI, para facilitar a ação de madeireiros e de empresas que querem ter lucro, mas sem garantir a preservação da vida e do meio ambiente, então nós estamos muito preocupados com isso, e a visita do relator da ONU para as questões de resíduos tóxicos será muito, muito importante, porque nós vamos colocar a visão de quem é de fora e que vem com a missão de dizer: olha, o Brasil precisa ter cuidado, não é possível que as comunidades indígenas sejam contaminadas por causa do objetivo de ter lucro desenfreado, como esses que querem, né, com a mineração indígena, obter lucros, mas sem preservar o meio ambiente, sem preservar a vida. Além disso, ele deve vir também, né, deve visitar as áreas que foram atingidas, inclusive agora o Espírito Santo, com as manchas de óleo que foram derramadas no mar. Muito obrigada. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode interagir sugerindo pautas para a gente através do e-mail culturaalternativatv@gmail.com, na nossa página no Facebook, Programa Cultura Alternativa, no nosso Insta, TV7. Curte lá. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Érica Carneiro e esse foi mais um Cultura Alternativa, aqui na TV7, em parceria com a TV Educativa. Muito obrigada e até mais.